Você já imaginou receber uma mensagem misteriosa no meio do velório do seu marido dizendo: "Não estou morto, não confie nos meninos"? É exatamente isso que acontece com Maria das Dores Almeida, e a partir daí sua vida se transforma em um verdadeiro labirinto de segredos, traições e mentiras. Neste drama familiar, o que parecia ser apenas a dor da perda se revela como uma conspiração cruel tramada pelos próprios filhos Paulo e Rafael em busca de dinheiro e poder. Entre documentos escondidos, gravações secretas e perseguições sombrias, Maria descobre que a verdade pode ser ainda mais dolorosa do que a morte. Este é um drama familiar que vai prender sua atenção até o último segundo. Se você gosta de histórias intensas e emocionantes, não esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e deixar seu comentário com a sua opinião. Agora vamos mergulhar juntos nessa história e descobrir como tudo começou. A tarde estava cinzenta em Portobello. As nuvens baixas cobriam o céu e o vento do mar soprava frio entre as árvores do cemitério. Maria das Dores Almeida caminhava devagar até a beira da cova onde o caixão de João Almeida descia lentamente. O coração dela parecia vazio, como se cada pá de terra que caía também cobrisse as lembranças de uma vida inteira. A mulher de luto, de mãos frágeis e rosto abatido, mal conseguia sustentar o peso da despedida. João tinha sido seu companheiro por décadas e agora restava apenas silêncio e dor. Poucas pessoas compareceram ao enterro. Alguns vizinhos, 2 ou 3 amigos antigos do estaleiro, além dos filhos Paulo e Rafael. Vistos de longe, pareciam filhos dedicados, vestidos de preto, rostos sérios e postura solene. Mas para Maria havia algo estranho. Paulo não parava de olhar o relógio como se tivesse outro compromisso. Rafael permanecia imóvel, mas seus olhos não revelavam tristeza, apenas um vazio perturbador. Quando o pastor iniciou a oração, Maria se esforçou para não desmoronar. Queria acreditar que João se levantaria, pegaria sua mão e diria que tudo não passava de um pesadelo. Mas o som das pás batendo na terra destruía qualquer ilusão. Foi nesse instante que um leve tremor no bolso do casaco chamou sua atenção. O celular vibrava. No início pensou em desligar, mas a curiosidade venceu. A tela brilhava com uma mensagem curta e gelada. "Não estou morto. Não confie nos meninos." As pernas de Maria quase cederam. O olhar dela correu para Paulo e Rafael. Nada mudara em suas expressões, mas o peso daquela frase alterou tudo. O que significava aquilo? Quem poderia escrever uma mensagem dessas justamente no velório? E se fosse realmente João, como seria possível? Ela escondeu o celular rapidamente, guardando o segredo, como se fosse um pedaço de fogo que poderia queimá-la a qualquer momento. Não deixou que ninguém percebesse seu choque. Paulo se aproximou e tocou suavemente sua mão, dizendo que tudo ficaria bem, que eles cuidariam dela. O tom era doce demais, ensaiado demais. Rafael apenas acenou com a cabeça, mantendo o silêncio habitual. No caminho de volta para casa, Maria não conseguia organizar os pensamentos. O carro avançava pela estrada costeira, mas a mente dela girava sem parar. Pegou o telefone novamente e digitou com dedos trêmulos: "Se é você, João, diga algo que só eu saberia." O silêncio durou longos minutos até que a tela se acendeu. "Tenha cuidado. Eles estão observando." O coração de Maria disparou. A pequena casa de madeira junto ao mar, que antes parecia abrigo, agora se tornava um lugar de desconfiança e medo. Quem enviava aquelas mensagens conhecia segredos da família. Seria João ainda vivo? Ou seria alguém tentando revelar algo oculto? Naquela noite, Maria ficou sentada na sala, iluminada por uma lâmpada fraca. O som das ondas batendo nas pedras parecia acompanhar a angústia que a sufocava. Recordava cada detalhe do enterro, cada gesto dos filhos, cada palavra apressada. Quanto mais pensava, mais via que havia algo errado. Paulo ansioso, Rafael distante, o funeral organizado com pressa. Tudo parecia parte de uma encenação. Ela não conseguiu dormir.
As frases da mensagem se repetiam como uma voz insistente em sua mente. Não estou morto. Não confie nos meninos. O que deveria fazer? A quem poderia contar? No fundo, sabia que não poderia confiar em ninguém, nem mesmo nos próprios filhos. Restava a ela buscar as respostas sozinha. Quando amanheceu, Maria olhou para o mar pela janela. O vento continuava gelado, trazendo a sensação de que uma tempestade maior se aproximava. E no coração dela nasceu uma decisão. Precisava voltar ao passado, revisitar lembranças e histórias para tentar compreender como a família havia chegado até aquele ponto. O que teria transformado os meninos que um dia foram motivo de alegria em figuras tão enigmáticas e distantes? A dúvida crescia como uma sombra. Maria respirou fundo e entendeu que aquele era apenas o começo. Algo muito mais profundo estava escondido esperando para ser revelado. Maria permaneceu diante da janela por longos minutos observando o mar revolto. As ondas se quebravam contra as pedras como se quisessem trazer de volta memórias esquecidas. E então sua mente começou a viajar para trás, para tempos em que Porto Belo não era apenas cenário de dor, mas palco de um amor que nascera simples e puro. Lembrou-se do dia em que conheceu João Almeida. Ele era um jovem magro de olhos claros e sorriso aberto que trabalhava em um pequeno estaleiro da cidade. Não possuía riquezas nem grandes perspectivas, mas carregava uma paixão intensa pelo mar e pelos barcos. Maria, por sua vez, era uma jovem costureira que atendia no mercado central. Suas mãos habilidosas e sua voz suave chamaram a atenção de João logo na primeira vez em que se cruzaram. Aquele encontro casual transformou-se em conversas demoradas e, pouco a pouco, em um sentimento que cresceu forte como a maré. Os dois sonhavam alto mesmo em meio à simplicidade. Falavam de uma casa de madeira erguida à beira do mar onde pudessem ouvir o som das gaivotas ao amanhecer e contemplar o pôr do sol juntos no fim da tarde. Trabalharam duro por muitos anos. João consertava embarcações de pescadores enquanto Maria economizava cada centavo das costuras. Quando finalmente conseguiram comprar o terreno e construir a casa sonhada, sentiram que haviam conquistado o maior tesouro possível. Naquele lar modesto, cheio de cheiro de madeira e sal, nasceram Paulo e Rafael. João vibrava de felicidade ao segurar os meninos recém-nascidos nos braços. Dizia que o maior legado que poderia deixar não seria dinheiro nem bens, mas valores e tradições. Levava os filhos para o estaleiro, mostrava como uma tábua sem vida poderia transformar-se em um barco que enfrentaria mares. Falava que cada prego, cada corte carregava uma história. Maria observava essas cenas com orgulho, acreditando que os filhos cresceriam honrando o trabalho honesto do pai. A infância dos meninos foi marcada por momentos de harmonia. Aos verões, a família inteira saía em uma pequena canoa para pescar, cantar e rir juntos. Nos invernos frios, reuniam-se ao redor da lareira ouvindo João contar histórias de pescadores e tempestades, enquanto Maria costurava roupas sob o olhar carinhoso do marido. Era um quadro de felicidade que parecia eterno. Com o tempo, porém, Maria começou a notar pequenas mudanças. Paulo, o mais velho, sempre demonstrou uma mente rápida e desafiadora. Na adolescência, passou a rejeitar o cheiro de serragem e óleo do estaleiro, dizendo que aquilo era coisa ultrapassada. Desejava luxo, cidade e grandes oportunidades que Porto Belo não podia oferecer. Rafael, mais calado inicialmente, parecia acompanhar o pai, mas logo mostrou interesse diferente. Enquanto ajudava João com ferramentas, seu pensamento estava em livros de finanças e números, sonhando com lucros rápidos e promessas de riqueza. Maria tentava aproximá-los de João, incentivando os filhos a reconhecerem o valor do trabalho manual. João permanecia paciente. Acreditava que, com o tempo, os meninos entenderiam que a dignidade estava no suor e não na pressa de enriquecer.
Continuava levando os filhos para o estaleiro, mostrando como identificar a idade de uma madeira pelas marcas, como ler o vento através do movimento das ondas. Mas a paciência do pai parecia apenas aumentar a resistência dos filhos. As brigas começaram a surgir. Paulo, cada vez mais ousado, levantava a voz contra João, acusando o pai de ser um homem sem ambição. Rafael, embora não falasse muito, deixava transparecer desprezo silencioso. A mesa de jantar, antes lugar de risos, tornou-se palco de discussões e olhares frios. Maria sofria em silêncio. No fundo, sabia que algo estava se rompendo, mas não encontrava forma de unir novamente aqueles laços. Conversava com João nas noites tranquilas na varanda, pedindo que tivesse paciência, que deixasse os filhos escolherem caminhos próprios. João escutava, mas havia uma sombra em seu olhar. Temia que os meninos não voltassem jamais para o caminho que ele sonhara. O tempo confirmou esse medo. Paulo foi para a cidade estudar direito, mas logo abandonou os estudos e mergulhou em negócios arriscados. Voltava ocasionalmente exibindo pequenos lucros, mas depois começaram as dívidas e as mentiras. Rafael seguiu o irmão e envolveu-se em especulações financeiras. No início parecia tímido, mas logo estava obcecado por apostas de alto risco. Quando regressavam a Porto Belo, não eram mais os mesmos filhos que correram pelo estaleiro. Eram homens consumidos por ambição e ansiedade. Maria tentava aconselhá-los, passava horas lembrando valores da família, mas suas palavras soavam inúteis. João, por outro lado, endureceu. Confrontou Paulo em alto tom quando soube de negócios ilícitos. Chegou a agredir Rafael quando descobriu dinheiro roubado da gaveta do estaleiro. Mas, em vez de despertar arrependimento, tais confrontos só aumentaram a distância. Foi nessa época que Paulo se casou com Camila, uma mulher elegante da cidade, cujo olhar afiado deixava claro o desprezo pela vida simples do sogro. Na primeira visita, comentou que aquela casa de madeira não merecia ser chamada de lar. Maria engoliu o choro em silêncio, mas sabia que aquela presença ampliaria ainda mais o abismo entre os filhos e o passado da família. Rafael, mesmo solteiro, já não tinha vínculo verdadeiro com a casa. Sempre sugeria que os pais pensassem em vender o estaleiro, insistindo que mereciam conforto na velhice. Para Maria, era como se cada sugestão fosse uma faca rasgando as memórias mais queridas. As noites tornaram-se longas e silenciosas. O som das ondas, antes sinônimo de paz, agora parecia anúncio de tempestade. Maria percebia que os meninos não eram mais aqueles filhos sorridentes. Havia algo escuro crescendo dentro deles. E quando certa noite escutou Paulo mencionar a palavra seguro de vida enquanto conversava com Rafael, um frio atravessou sua espinha. Ela não imaginava ainda a dimensão do que estava por vir. Mas naquele instante compreendeu que as mudanças dos filhos não eram apenas escolhas de juventude. Havia algo mais sombrio e perigoso se formando. E esse pressentimento seria a porta de entrada para a tragédia que mudaria tudo. Maria não conseguiu esquecer a noite em que escutou Paulo pronunciar aquelas palavras sobre seguro de vida. Desde então, cada conversa dentro da casa de madeira soava carregada de tensão. O ambiente que antes fora acolhedor se transformava em um palco de desconfiança. Era como se a sombra da ambição tivesse se instalado entre as paredes impregnadas pelo cheiro de madeira e maresia. Paulo, já envolvido em negócios duvidosos na cidade, voltava para Porto Belo apenas para pressionar os pais. Falava alto com arrogância, insistindo que vender o estaleiro era a melhor solução para a família. Dizia que aquele lugar não tinha futuro, que apenas mantinha todos presos ao passado. João reagia com firmeza, lembrando ao filho que o estaleiro era fruto de décadas de trabalho e representava a identidade dos Almeida. Para ele, não se tratava de dinheiro, mas de dignidade e memória. Essas discussões se repetiam noite após noite. A mesa de jantar, que no passado unira todos, tornara-se espaço de acusações e ressentimentos. Paulo batia a mão na mesa, chamando o pai de teimoso. Rafael, mais silencioso, observava,
mas seus olhos denunciavam que partilhava das mesmas ambições do irmão. Maria assistia angustiada, tentando acalmar os ânimos, mas sua voz era frágil diante do embate crescente entre pai e filhos. A chegada de Camila, esposa de Paulo, acentuou ainda mais a divisão. A jovem habituada ao conforto da cidade não escondia seu desprezo pela vida simples da sogra. Olhava ao redor da casa de madeira e deixava escapar comentários ácidos. Dizia que aquele lugar não era digno, que parecia uma lembrança de tempos miseráveis. João engolia a raiva em silêncio, enquanto Maria sentia o coração apertar. Camila, com seu tom frio, reforçava as ideias de Paulo de que era preciso abandonar Porto Belo e transformar os bens da família em lucro. Rafael, mesmo sem se casar, seguia a mesma linha de pensamento. Nas poucas vezes em que voltava para casa, trazia planilhas e revistas de finanças. Falava que os pais precisavam pensar no futuro, que a velhice exigia segurança e que manter o estaleiro era um fardo. Para Maria, cada uma dessas falas era como uma traição silenciosa. Não se tratava apenas de dinheiro, mas da negação de toda uma história construída com sacrifício. João não se calava diante dessas pressões. Embora entristecido, mostrava firmeza. Chegou a expulsar Paulo da oficina quando descobriu que ele usava contatos escusos para tentar negócios na cidade. Chamou o filho de irresponsável e de ingrato. A discussão quase terminou em agressão física. Com Rafael, a situação também foi grave. Um dia, João percebeu que parte do dinheiro guardado no estaleiro havia desaparecido. Ao confrontar o filho, ouviu desculpas mal formuladas e percebeu que estava sendo enganado. Perdeu o controle e empurrou Rafael contra a parede, gritando que jamais perdoaria aquela desonra. Mas nem esse choque conseguiu quebrar a obstinação do rapaz. Maria vivia noites de lágrimas. Tentava conversar com os filhos, lembrando as histórias felizes, pedindo que respeitassem o pai. Mas Paulo respondia com ironia e Rafael permanecia calado, como se cada palavra da mãe fosse vento que passava sem deixar marcas. Ela sentia que estava perdendo os dois, que aquela ligação de sangue já não era suficiente para mantê-los unidos. Com o tempo, a tensão cresceu a ponto de envolver questões mais sombrias. Paulo começou a mencionar repetidamente a ideia de fazer um seguro de vida maior para João. Dizia que era uma forma de proteger Maria caso algo acontecesse, mas seu tom soava calculado demais. Em uma das refeições, Paulo falou abertamente que o pai não era mais jovem, que acidentes poderiam ocorrer e que era preciso pensar no futuro. Maria ficou imóvel, chocada. João encarou o filho com olhos cheios de fúria e perguntou se ele falava por preocupação ou por interesse no dinheiro. Rafael, que até então permanecera calado, mostrou apoio à sugestão do irmão. Murmurou que talvez fosse mesmo prudente aumentar a cobertura. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Maria sentiu as mãos tremerem, o apetite desaparecer. Entendeu que a harmonia estava definitivamente quebrada. Dias depois, Camila reforçou a pressão. Em uma visita noturna, olhou diretamente para Maria e disse que era irresponsável deixar a família sem segurança. Suas palavras soaram como ordem, não conselho. João percebeu a armadilha e começou a anotar em segredo algumas conversas. Guardava bilhetes escondidos no estaleiro, como se tentasse registrar provas de que algo perigoso estava em andamento. O clima em casa tornou-se insuportável. As refeições eram rápidas, os olhares cheios de acusação. Maria sentia que vivia dentro de uma peça de teatro em que Paulo e Rafael atuavam como filhos preocupados diante dos vizinhos, mas por trás planejavam algo sombrio. A cada dia, a sensação de que algo terrível se aproximava crescia mais. Numa noite silenciosa, Maria ouviu sem querer uma conversa entre os filhos no quintal. As vozes baixas ainda assim chegaram nítidas. Paulo dizia que se o pai assinasse logo os papéis, tudo ficaria mais fácil. Rafael respondeu que caso ele não assinasse, existiam outros meios de resolver. Essas palavras cortaram Maria por dentro. Ficou paralisada, segurando o choro,
e percebeu que não podia confiar mais nos próprios filhos. Ela sabia que uma linha havia sido cruzada. Já não se tratava de simples discordância de gerações ou de ambição juvenil. Havia algo mais escuro e calculado. E esse pressentimento logo se confirmaria quando a tragédia que João tanto temia finalmente se abateu sobre a família. Paulo não desistiu depois das primeiras discussões. Voltou a Porto Belo em um fim de semana de céu baixo e trouxe consigo pilhas de papéis. Disse que eram simulações e que só um homem prudente garantiria a segurança da família. Falou em valores, prazos e benefícios como se recitasse uma lição. Maria observava as mãos do filho se moverem com pressa sobre a mesa. João escutava calado, a mandíbula tensa. Quando Paulo terminou, o silêncio pesou como pedra. No dia seguinte apareceu um corretor elegante indicado por Camila. O homem caminhou pela casa com olhos de avaliador e repetiu que a idade de João exigia cobertura maior. Cada palavra parecia medir não a vida do pai, mas o preço de sua ausência. João agradeceu com frieza e disse que precisaria pensar. Paulo insistiu, afirmou que decisões sérias não podiam esperar. Maria sentiu a respiração prender. O corretor saiu deixando contratos em cima do aparador, promessas e assinaturas marcadas com pequenos adesivos. Rafael chegou na noite seguinte, carregando uma pasta de couro. Abriu gráficos, citou notícias do mercado e falou de riscos. Disse que um acidente no estaleiro poderia arruinar tudo, que a mãe ficaria desamparada, que o seguro resolveria esse medo. Maria entendeu que o medo era o instrumento. João pediu os papéis e leu linha por linha. Encontrou cláusulas confusas, reajustes escondidos, um valor final que dobrava a responsabilidade. Levantou o rosto e disse que aquilo não era proteção, era armadilha. A partir daí, a pressão ganhou ritmo. Camila ligava todos os dias perguntando se Maria já tinha convencido o marido. Paulo surgia sem avisar e encenava um tom carinhoso que soava falso. Rafael não discutia, apenas rondava pelos cômodos como quem mede distância entre portas e gavetas. Maria começou a notar detalhes. Chaves fora do lugar, a tampa do tinteiro deslocada, a impressão de que o estaleiro era visitado quando ninguém estava lá. João decidiu agir com cautela. Escondeu um caderno de anotações atrás de uma tábua solta do escritório. Nele registrou datas, conversas, visitas e telefonemas. Anotou a hora exata em que Paulo chegou com o corretor. Registrou a expressão de Rafael ao folhear os contratos. Escreveu que se sentia observado e que algo nele dizia que não era apenas desentendimento familiar. Escreveu que havia interesse, dívida e ameaça misturados na mesma panela. Uma tarde, João foi ao banco. Pediu extratos e assinaturas digitais recentes. Encontrou movimentações estranhas no período em que estivera doente de uma gripe forte. Havia solicitações de cadastro e procurações preparadas, todas abandonadas antes da etapa final. Reconheceu o padrão. Alguém testava os limites. Alguém queria entender como ultrapassar as barreiras. O gerente desconversou e tratou de apontar normas. João saiu com a certeza de que precisava de ajuda. Foi assim que chegou a Carlos Mendes, um investigador discreto que mantinha um pequeno escritório perto da rodoviária. Carlos ouviu tudo com atenção. Não fez promessas. Disse que começaria pelo básico. Mapear rotas, fotos de rotina, horários, companhias frequentes, trilhas de dinheiro. Explicou que em casos de pressão patrimonial o tempo é tanto inimigo quanto aliado. João concordou e pagou metade do serviço. Ao se despedir, Carlos sugeriu que João não enfrentasse os filhos de modo aberto. Sugeriu que guardasse provas, que registrasse a própria voz, que mantivesse cópias em lugares diferentes. João voltou para casa com um gravador pequeno no bolso e um peso maior nos ombros. Os dias seguintes revelaram um padrão inquietante. Carlos fotografou Paulo em encontros com um homem conhecido por intermediar produtos químicos usados em oficinas.
Registrou Rafael entrando e saindo de uma agência bancária em horários incomuns. Nada era conclusivo, mas cada peça empurrava a desconfiança para o centro da sala. Maria via o marido chegar tarde mais silencioso do que nunca. Ele dizia que era melhor esperar. Dizia que pressa alimenta o erro. Mas no fundo seus olhos denunciavam o medo de que a própria casa já não fosse segura. Camila voltou com uma nova proposta. Desta vez, o contrato previa um acréscimo de cobertura, com reajustes automáticos e possibilidade de adiantamento por invalidez. Paulo apresentava a ideia como ato de amor. Rafael falava de eficiência. Maria respondeu que amor não se prova com papel. Um brilho duro atravessou o rosto de Paulo. Ele insistiu que o pai assinasse pelo menos a autorização para acelerar perícias caso acontecesse algo. João empurrou os papéis e disse que já acontecera demais sem assinatura nenhuma. Na mesma noite, João entregou a Maria uma pequena chave de metal. Pediu que ela guardasse sem perguntas. Disse apenas que aquilo era para o dia em que tudo parecesse escuro. Maria segurou a chave e sentiu o coração bater mais forte. Percebeu que o marido já não falava de hipótese e sim de pressentimento. Quis perguntar onde a chave se encaixava. Preferiu respeitar o silêncio dele. Carlos trouxe mais anotações. Falou de visitas de Paulo a um depósito no bairro industrial. Falou de conversas curtas feitas do mesmo orelhão sempre ao anoitecer. Disse que havia um homem observando a casa da família à distância. Recomendou que Maria mudasse rotas, que João não ficasse sozinho no estaleiro, que todos evitassem rotinas fáceis de prever. Sugeriu também que João avisasse a polícia sobre as movimentações no banco. João recusou por hora. Temia transformar suspeita em escândalo e destruir de vez qualquer chance de reconciliação com os filhos. As noites tornaram-se vigilantes. Maria passou a dormir leve e a acordar com o menor ruído. Às vezes ouvia passos lá fora. Às vezes era apenas o vento. João verificava trincos e conferia as ferramentas como se numerasse cada peça. Guardava o gravador sob a camisa quando saía e removia ao voltar. A casa de madeira parecia respirar junto com eles. Um organismo atento no escuro. Numa manhã de domingo, o corretor voltou. Trouxe uma versão ainda mais curta do contrato. Disse que era a última oportunidade de aproveitar condições especiais. João respondeu que as condições especiais já tinham custado demais. O homem sorriu sem graça e foi embora. Paulo e Rafael chegaram depois e fingiram surpresa. Maria notou que as falas dos dois combinavam como um roteiro. Cada pausa calculada, cada gesto igual ao da visita anterior. Foi a partir desse dia que Maria compreendeu que a família havia cruzado um limiar invisível. Já não era possível fingir que eram apenas opiniões divergentes. Havia algo sendo preparado do lado de fora do campo de visão. Carlos continuava atento, mas repetia que nem sempre a vida dá tempo para que a verdade se organize em prova. Maria olhou o mar e sentiu o cheiro de tempestade. João guardou o caderno de anotações com mais cuidado e trancou o estaleiro como se fechasse um cofre. O vento aumentou naquela semana e trouxe um frio que cortava a pele. E enquanto a maré subia, a sensação de que algo estava prestes a acontecer se instalou de vez no coração da casa. O dia começou como qualquer outro em Porto Belo, com o som do mar batendo forte contra as pedras e o cheiro de sal entrando pelas janelas da casa de madeira. João levantou-se cedo, como fazia todas as manhãs, para revisar o estaleiro. Maria preparava café quando ouviu um barulho estranho, algo entre um estalo e um grito abafado. O coração dela acelerou. Correu até a oficina e encontrou João caído no chão, o rosto pálido, a respiração fraca. Ao lado dele havia fios queimados e um cheiro acre de fumaça. Maria gritou por ajuda. Paulo e Rafael surgiram quase de imediato, como se já estivessem esperando. Paulo correu até o telefone e chamou a ambulância, mas sua voz soava mais ensaiada do que aflita.
Rafael aproximou-se do pai, mas manteve um olhar frio distante que fez Maria estremecer. Ela ajoelhou-se segurando a mão de João, implorando que resistisse. Ele abriu os olhos apenas por um instante e murmurou palavras quase inaudíveis. Cuidado, Maria. O som da sirene quebrou o silêncio. Os paramédicos chegaram e levaram João às pressas. No hospital, a notícia veio rápida demais. Os médicos disseram que ele havia inalado gases tóxicos liberados pelo curto-circuito dos fios queimados. Era um acidente infeliz, mas comum em oficinas antigas. Para Maria, porém, nada naquilo parecia comum. João, sempre fora cauteloso, conhecia cada centímetro do estaleiro. Como poderia cometer um erro tão grave? Paulo assumiu imediatamente a organização do funeral. Disse que o pai não gostaria de cerimônias longas, que tudo deveria ser simples. Rafael concordou sem questionar. Maria mal conseguia reagir, atordoada pela velocidade com que as decisões eram tomadas. Queria ao menos um tempo para se despedir, mas os filhos insistiam que o corpo precisava ser enterrado logo. Falaram em burocracias em papéis em respeito à memória. Nada fazia sentido. No dia do velório, poucas pessoas estavam presentes. A sala parecia vazia demais para a importância da vida que se encerrava ali. Maria sentou-se perto do caixão, os olhos marejados, enquanto Paulo caminhava de um lado a outro conferindo documentos e mensagens no celular. Rafael permanecia imóvel, a expressão fechada. Vizinhos e amigos murmuravam que era uma pena que João sempre fora trabalhador. Maria agradecia em silêncio, mas dentro dela crescia uma sensação de que algo estava fora do lugar. Enquanto os vizinhos se despediam, Maria notou que o atestado de óbito fora emitido de forma apressada. As anotações médicas eram curtas demais, sem exames detalhados. Quando perguntou ao médico, recebeu respostas evasivas. Disseram que não havia necessidade de prolongar o sofrimento, que era evidente a causa da morte. Mas Maria conhecia o marido. Sabia que não era homem de descuido, que jamais teria se exposto a fios queimados daquela forma. Durante o sepultamento, o céu de Porto Belo parecia refletir a angústia de Maria. O vento frio soprava forte e o mar rugia ao fundo. A cada pá de terra jogada sobre o caixão, ela sentia como se estivesse sendo empurrada para um abismo de dúvidas. Paulo cochichava com alguém ao telefone, ajeitando horários. Rafael olhava para o chão, evitando o olhar da mãe. Depois do enterro, Maria quis levar algumas flores para o túmulo. Ao retornar à casa, encontrou Paulo e Rafael já reunidos na sala. A porta do estaleiro estava trancada e a chave, que sempre ficava pendurada ao lado da entrada, havia desaparecido. Perguntou o motivo e ouviu apenas que não era hora de pensar em detalhes, que ela precisava descansar. Mas o olhar entre os dois filhos era cúmplice e pesado, como se compartilhassem um segredo. Naquela noite, Maria deitou-se sem conseguir dormir. Cada lembrança de João a invadia, mas o que mais lhe cortava era a sensação de encenação. O choro contido de Rafael parecia vazio, e a pressa de Paulo em resolver tudo soava como parte de um plano. O quarto estava escuro quando o celular vibrou novamente. Uma nova mensagem surgiu na tela. Não estou morto. Não confie nos meninos. O corpo de Maria gelou. A respiração ficou presa. Não podia ser coincidência. Quem estava enviando aquilo conhecia segredos íntimos. A mensagem não era apenas uma provocação, mas um aviso. Ela se levantou, foi até a janela e olhou para o mar. As ondas batiam mais fortes, como se repetissem o aviso em cada estalo. Ela voltou para a cama, mas sabia que não teria descanso. Agora a dúvida se tornava certezas fragmentadas. João não era descuidado. O hospital não investigara nada. O funeral fora apressado demais. E os filhos, seus próprios filhos, estavam inquietos, agindo como atores em uma peça mal ensaiada. Maria fechou os olhos e prometeu a si mesma que encontraria respostas. O luto dela não seria apenas dor, mas também busca.
E dentro do coração, nasceu um sussurro que a acompanharia nos dias seguintes. O acidente não foi um acidente. E a verdade ainda estava escondida em algum lugar da casa esperando para ser revelada. O silêncio da casa de madeira tornou-se pesado depois do funeral. Maria das Dores caminhava pelos cômodos, como se cada parede carregasse lembranças de João. O cheiro de serragem ainda estava no ar misturado ao sal do mar. Mas por trás da saudade, algo dentro dela insistia que não havia descanso. As mensagens misteriosas não saíam de sua mente. Não estou morto. Não confie nos meninos. Quanto mais pensava, mais sentia que a morte de João escondia algo maior. Certa manhã, ao arrumar o casaco do marido Maria, encontrou no bolso um pedaço de papel dobrado. As letras rápidas e fortes eram de João. 2 palavras apenas. Tenha cuidado. O bilhete parecia gritar um alerta deixado de propósito. Ela lembrou da pequena chave de metal que ele havia entregado dias antes, pedindo que guardasse para quando tudo parecesse escuro. O coração dela acelerou. Talvez houvesse algo escondido em algum canto da oficina. Esperou o cair da noite. Quando Paulo e Rafael saíram dizendo que resolveriam assuntos do seguro, Maria respirou fundo e caminhou até o estaleiro. A lua iluminava de leve as tábuas gastas. O ambiente estava silencioso, mas Maria sentia os olhos do marido em cada ferramenta pendurada. Aproximou-se da mesa de trabalho de João, passou a mão pela madeira gasta e notou uma pequena fenda quase imperceptível. Introduziu a chave e ouviu o clique. O fundo da gaveta se moveu, revelando um compartimento oculto. Dentro havia um caderno de capa escura, uma pasta com papéis dobrados e algumas folhas soltas. Maria retirou tudo com mãos trêmulas. Sentou-se no banco de madeira e abriu o caderno. A caligrafia de João enchia as páginas. Ele havia registrado conversas com Paulo e Rafael, menções a pressões insistentes para aumentar o seguro, até mesmo observações sobre encontros suspeitos em Porto Belo. Escreveu que desconfiava de que os filhos planejavam algo além de simples negócios. Anotou datas, horários, nomes de pessoas com quem Paulo se encontrava. Cada linha era uma facada no coração de Maria. Seu marido, ao mesmo tempo em que sorria e tentava manter a família unida, carregava sozinho o medo de estar cercado pela própria carne e sangue. No fim de uma das páginas, João escrevera: "Se algo acontecer comigo, não aceite explicações fáceis. Procure a verdade." Com lágrimas nos olhos, Maria abriu a pasta de papéis. Encontrou cópias do contrato de seguro de vida. No primeiro, o valor era modesto, condizente com o que João sempre aceitara. Mas em versões posteriores, o montante duplicava em poucos meses. A assinatura dele aparecia tremida, diferente da escrita firme que Maria conhecia tão bem. Em algumas páginas havia rasuras, como se alguém tivesse forjado a assinatura várias vezes até se aproximar do original. Maria apoiou as mãos sobre a mesa, tentando respirar. Lembrou das conversas recentes, das pressões de Paulo e Rafael, do tom cortante de Camila, quando falava em segurança para a família. Tudo agora fazia sentido. A pressa no funeral, o atestado vago, a forma calculada como os filhos se revezavam para convencê-la. João havia descoberto e, sem conseguir impedir, deixara para ela a missão de juntar as peças. Ela continuou a vasculhar os papéis. Entre eles havia pequenos recibos de banco, extratos com movimentações suspeitas. Valores retirados da conta em nome de João, mas sem o conhecimento dele. As anotações no caderno confirmavam. Rafael havia feito retiradas com frequência, sempre alegando que eram investimentos. João desconfiava de falsificação de assinaturas digitais. As páginas finais do caderno eram mais dolorosas. João escrevia sobre a possibilidade de não resistir, sobre a sensação de estar sendo caçado dentro da própria casa. Dizia que temia pela vida de Maria, que talvez ela fosse a próxima se não descobrisse a verdade. Ao terminar a leitura,
Maria abraçou o caderno contra o peito e chorou em silêncio. Naquela noite mal conseguiu dormir. Deitou-se no sofá da sala com os documentos escondidos debaixo da almofada. Cada ruído da casa parecia anunciar perigo. Quando amanheceu, ela tomou uma decisão. Precisava continuar a busca. Não poderia confiar em Paulo nem em Rafael. Os papéis e o caderno eram o primeiro passo, mas ainda havia perguntas sem resposta. Horas depois, enquanto Paulo discutia ao telefone e Rafael saía para o banco, Maria voltou a folhear os contratos. Anotou datas e detalhes em um pedaço de papel que guardou junto ao caderno. Quanto mais lia, mais via que a assinatura de João havia sido manipulada. Um dos documentos mostrava um traço hesitante, como se tivesse sido forçado a assinar sob pressão. Com esse conjunto de provas em mãos, Maria sentiu pela primeira vez que não estava imaginando. Havia um plano, havia uma estratégia, e seus filhos estavam no centro dela. Ao mesmo tempo em que a dor consumia seu peito, nasceu uma centelha de força. João confiara nela para guardar a chave e encontrar o segredo. Agora era sua vez de proteger o que restava da memória dele e buscar justiça. Naquele instante, olhando para o mar pela janela do estaleiro Maria, percebeu que seu luto se transformava em algo maior. Não era mais apenas a perda do marido, mas a batalha pela verdade. O primeiro passo estava dado. Restava seguir adiante, mesmo que cada passo a aproximasse de revelações ainda mais cruéis. Maria levou o caderno de João e as cópias dos contratos até o pequeno escritório de Carlos Mendes, perto da rodoviária. A sala era simples e silenciosa. Carlos tinha olhar atento e voz calma. Pediu que ela contasse tudo desde o começo. Maria falou do acidente no estaleiro, do funeral apressado, das pressões pelo seguro e das mensagens misteriosas. Quando terminou, Carlos folheou o caderno com cuidado e assentiu devagar. Disse que havia indícios fortes de pressão patrimonial e possível falsificação. Aconselhou paciência e método. Provas se constroem aos poucos. Ele começou pelo básico. Checou as datas anotadas por João, cruzou com os extratos bancários e marcou rotas habituais de Paulo e Rafael. Em seguida, saiu com uma câmera discreta para mapear pontos de encontro na cidade. No fim do dia, voltou com as primeiras imagens. Numa delas, Paulo conversava com um homem de jaqueta escura em um canto do mercado ao anoitecer. O gesto de Paulo era urgente, o outro mantinha as mãos nos bolsos e olhava ao redor como quem teme testemunhas. Não havia som, mas a tensão pulava da fotografia. Na manhã seguinte, Maria recebeu uma nova mensagem anônima. A frase era curta: "Verifique a conta." Ela entrou no banco online e encontrou transferências suspeitas realizadas semanas antes do acidente. Havia valores relevantes saindo da conta de João com autenticação digital. Maria levou as anotações a Carlos. Ele comparou horários das transações com a agenda que João havia escrito. Em quase todas as ocasiões, João estava no estaleiro realizando reparos. A conclusão era dura. Alguém estava usando credenciais de João. Carlos decidiu observar Rafael. Em 2 dias, captou imagens do rapaz entrando e saindo da mesma agência bancária após o expediente. Era um horário estranho. O vigilante da porta parecia conhecê-lo. Carlos não apressou julgamentos. Disse que fotos mostram hábitos, mas sozinhas ainda não provam crime. Em paralelo, revisitou o hospital onde João fora atendido. Viu a certidão. As anotações médicas eram enxutas. O médico que assinou estava de plantão em outra ala poucos minutos antes do registro. Tudo parecia rápido demais. No terceiro dia, Carlos retornou com algo mais sólido. Havia conseguido, com a ajuda de um conhecido, melhorar o áudio de um pequeno gravador que João carregava no bolso do casaco. O arquivo estava cheio de ruído, mas depois da limpeza surgiram frases fragmentadas. Era Paulo dizendo que com a assinatura certa tudo ficaria fácil. Em seguida, a voz de Rafael afirmava que sem assinatura existiam outros caminhos.
Maria sentiu um frio no estômago. Carlos explicou que o material precisava de perícia técnica, porém já revelava a direção do plano. As noites ficaram mais longas. Maria dormia pouco e passava a maior parte do tempo junto às janelas. Numa delas, notou faróis imóveis na esquina por alguns minutos. No dia seguinte, Carlos confirmou que um carro escuro havia circulado mais de uma vez diante da casa. Recomendou que Maria mudasse rotinas, não voltasse sozinha do mercado, evitasse caminhos previsíveis. Pediu que ela não comentasse nada com Paulo e Rafael. Disse que adversários pressionados costumam agir por impulso. Outra mensagem chegou ao celular de Maria. Procure Carlos Mendes. Ela quase sorriu sem alegria. O mensageiro desconhecido parecia saber de todos os seus passos. Mostrou o texto a Carlos. Ele respondeu que alguém observava a mesma história de fora e talvez desejasse que a verdade viesse à tona. No entanto, advertiu que confianças apressadas abrem portas para armadilhas. A regra era simples: verificar tudo. Seguindo essa lógica, Carlos voltou ao bairro industrial, fotografou um depósito discreto frequentado por homens de roupas simples e caminhões sem logomarca. Em uma das fotos, Paulo saía de uma lateral do galpão no fim da tarde. Em outra, mais distante, cumprimentava o mesmo homem de jaqueta escura visto no mercado. Carlos comentou que aquele ponto era conhecido por vender insumos químicos. Disse que oficinas legítimas também compravam ali, mas o padrão de encontros ao entardecer e sem notas aparentes chamava a atenção. Enquanto isso, Maria revisava de novo o caderno de João. Entre apontamentos de horários, encontrou a repetição de um nome de bairro e a descrição de uma voz rouca. Carlos pediu que ela guardasse esse detalhe. Disse que retratos de memória são frágeis, porém às vezes guiam para a peça que falta. Ele também orientou Maria a separar cópias de tudo. Uma pasta ficou com ele, outra ficou escondida em um local novo na casa. O objetivo era impedir que um único golpe apagasse toda a trilha. No fim daquela semana, Carlos trouxe novas imagens. Rafael passando muito tempo em frente a computadores de uma lan house. Paulo aproveitando a penumbra do porto para falar ao telefone com passos curtos e mãos fechadas. Nas imagens não havia confissão, mas havia um enredo visível. Pressão pelo seguro, manipulação de documentos, encontros com pessoa ligada a químicos e movimentações no banco fora de horário comum. Maria sentiu que a névoa começava a se desfazer. Ainda assim faltava a peça incontestável. Carlos falou na necessidade de uma ponte entre encontros e resultado prático. Algo como um comprovante de compra, um áudio claro, um bilhete que ligasse o plano ao acidente no estaleiro. Sugeriu que Maria não se precipitasse. Disse que a ansiedade empurra a vítima para a emboscada. Prometeu continuar seguindo os passos e comparando dados. Naquela noite, a casa pareceu respirar pesada. Maria guardou o caderno de João sob a tábua solta e trancou as janelas. No celular, mais uma mensagem surgiu. Eles voltarão. O aviso caiu como pedra. Carlos aconselhou vigilância redobrada e combinou sinais de emergência. Preparou um roteiro para que Maria não ficasse sozinha em horários críticos. E reforçou que qualquer movimento de Paulo e Rafael em direção ao seguro deveria ser informado na mesma hora. Antes de ir embora, Carlos deixou sobre a mesa 2 fotografias impressas. Numa, Paulo apertava a mão do homem da jaqueta escura perto do depósito. Noutra, Rafael saía da agência bancária com um envelope pardo. Maria passou os dedos pelas bordas das fotos e sentiu o peso de cada detalhe. Não eram apenas imagens. Eram pedaços de uma verdade que, montados com cuidado, formariam o quadro completo. Ela olhou pela janela e viu a linha escura do mar. Pensou em João nas mãos firmes dele, guiando a madeira, até virar barco na paciência que ele sempre ensinou. Agora aquela paciência era a arma que lhe restava. O primeiro avanço forte estava feito. Fotos, gravação, extratos e o caderno formavam um corpo de indícios que apontava para o mesmo lugar.
Faltava o passo que transformaria a suspeita em prova. Maria respirou fundo e decidiu que estava pronta para caminhar até onde fosse preciso. Enquanto isso, em algum ponto de Porto Belo, alguém observava seus movimentos e talvez guardasse a próxima chave. E quando o vento do mar bateu na janela, Maria sentiu que a resposta não estava longe. Maria já não dormia mais como antes. Cada noite trazia novas sombras, cada som da rua parecia ameaça. As mensagens misteriosas no celular não paravam e uma delas mudou tudo. Não ligue de novo. Se quiser a verdade, vá ao armazém abandonado no porto amanhã à meia-noite. O coração de Maria disparou. Seria a armadilha, mas poderia ser a chave que João tentara deixar para ela. No dia seguinte, ela passou as horas em silêncio. Paulo apareceu pela manhã perguntando de documentos, fingindo preocupação com as finanças da mãe. Rafael falava pouco, mas os olhos não desgrudavam dela como se quisesse medir cada reação. Maria manteve a calma, disfarçando a tempestade que se formava por dentro. Mal podia esperar o anoitecer. Quando chegou a hora, vestiu um casaco escuro e guardou no bolso a pequena lanterna e o celular. Avisou Carlos Mendes discretamente, mas pediu que não a seguisse de perto. Queria que o encontro fosse natural, sem levantar suspeitas. Carlos concordou, mas disse que ficaria de vigia a algumas quadras. O armazém abandonado ficava na beira do cais, com paredes de tijolos manchados pela maresia e janelas quebradas. O vento soprava forte, empurrando as portas enferrujadas que rangiam alto. Maria entrou devagar, o coração martelando. No canto mais escuro, uma lâmpada fraca iluminava a figura de um homem alto e magro. Seu rosto era marcado pelo cansaço e pela culpa. Sou Roberto Nogueira, disse em voz rouca. Estive envolvido com Paulo. Vendi a ele substâncias químicas sob o pretexto de testes de oficina, mas sabia que era desculpa. Ouvi conversas entre ele e Rafael. Disseram que se o pai não assinasse os papéis, um acidente resolveria tudo. Fiquei em silêncio por medo, mas desde que João morreu, não consigo mais viver com isso. Maria engoliu o choro. Perguntou por que decidir falar agora. Roberto suspirou, os olhos marejados. Porque sei que eles não vão parar. Você também está em perigo. E porque tenho algo que pode ajudá-la. Do bolso retirou um pequeno pendrive metálico. Entregou a Maria com as mãos trêmulas. Aqui está uma gravação. Paulo discutindo a compra das substâncias, negociando valores. A voz dele está clara. Maria segurou o dispositivo como se fosse ouro. Agradeceu, mas ainda sentia medo. E se fosse apenas mais uma armadilha? Roberto pareceu ler seus pensamentos. Se duvida, escute antes de sair. Mostrou um celular antigo, conectou o pendrive e apertou o play. A voz de Paulo ecoou fria. Preciso de algo forte o suficiente para causar um acidente. Ninguém pode suspeitar. Roberto então desligou, confirmando a veracidade do conteúdo. De repente, um barulho de passos ecoou do lado de fora do armazém. Roberto ficou pálido. Eles não querem que essa verdade saia daqui. Mandaram-me vigiar e talvez já saibam que estou falando demais. O desespero dele era visível. Maria guardou o pendrive no bolso e correu com ele até uma saída lateral. Mas logo viram faróis iluminando a rua. Um carro preto bloqueava a passagem. 2 homens desceram, casacos escuros, olhares frios. Corram, gritou Roberto. Ele empurrou Maria para um beco estreito e se colocou na frente. Os homens avançaram. Maria correu ofegante pelo beco, sentindo o coração explodir. Atrás dela ouvia gritos abafados e o som de luta. Não teve coragem de olhar para trás. Seguiu até a rua principal e quase caiu de cansaço. Um carro se aproximou rápido. Por um instante pensou ser dos perseguidores, mas a janela se abriu e era Carlos. Entre logo, disse ele. Maria entrou, as mãos apertando o pendrive no bolso. Contou tudo em frases curtas, a respiração entrecortada. Carlos acelerou pelas ruas estreitas, tentando despistar o veículo que agora o seguia.
O motor roncava atrás, faróis cortavam o escuro. A perseguição durou longos minutos. Carlos fez curvas bruscas, entrou por vielas e conseguiu despistar os perseguidores quando atravessou uma ponte estreita em direção a outro bairro. Pararam apenas quando a respiração já doía no peito. Maria mal conseguia falar. Apenas mostrou o pendrive, o olhar firme. Aqui está, a prova. Carlos segurou a mão dela. Disse que era perigoso demais carregar aquilo sozinha, que precisavam copiar o arquivo e esconder em mais de um lugar. Levaram o pendrive para o escritório e verificaram. A gravação era clara. Paulo negociava a compra das substâncias, mencionava diretamente a intenção de usá-las em um plano contra o pai. O tom não deixava dúvidas. Era um contrato de morte. Maria chorou diante da tela do computador. Cada palavra de Paulo era um corte em sua alma. Carlos guardou cópias em dispositivos diferentes, entregou uma a Maria e manteve outra escondida. Disse que agora havia material para incriminar Paulo de forma incontestável. Mas também advertiu: isso os torna ainda mais perigosos. Eles perceberão que algo escapou do controle. Nos dias seguintes, Maria sentiu o cerco se fechar. Um carro estranho parava diante de sua casa durante a madrugada. Passos eram ouvidos no quintal. Portas rangiam mesmo quando estavam trancadas. Paulo visitava com mais frequência, o olhar cortante perguntando se a mãe precisava de ajuda com documentos. Rafael parecia nervoso e inquieto, como se soubesse que um segredo estava prestes a ser revelado. A cada visita, Maria mantinha o rosto sereno, mas por dentro o medo crescia. Sabia que não podia confiar em ninguém. A única certeza era o pendrive escondido sob tábuas soltas no quarto. Cada vez que passava perto, sentia o coração acelerar. Era a linha entre vida e morte, entre justiça e silêncio eterno. Numa noite de chuva forte, outra mensagem chegou ao celular. Proteja a prova. Eles já desconfiam. Maria quase deixou o aparelho cair. Quem enviava aquelas mensagens? Seria alguém aliado oculto ou apenas uma sombra observando de longe? Não importava. O aviso era claro. Precisava estar preparada. Deitada na cama, ouviu passos no quintal. Apertou o pendrive escondido sob o travesseiro e prometeu a si mesma que jamais permitiria que a memória de João fosse enterrada junto com as mentiras dos filhos. Agora havia uma prova concreta, uma voz gravada, uma verdade que ninguém poderia apagar. Mas também havia a certeza de que a luta estava apenas começando. E a cada onda que batia contra as pedras de Porto Belo Maria, sentia que a tempestade ainda não tinha mostrado sua força total. O jantar daquela noite começou com um silêncio sufocante. Maria das Dores havia preparado peixe grelhado, arroz e feijão, como fazia desde sempre. A mesa estava posta com simplicidade, mas a atmosfera era densa, como se cada prato carregasse tensão. Paulo chegou primeiro, tirando o paletó e deixando o celular sobre a mesa. Logo em seguida veio Rafael, quieto como de costume, com os olhos baixos e os gestos contidos. Maria serviu a comida, tentando disfarçar o tremor das mãos. Por alguns minutos ninguém falou. Só o som dos talheres quebrava o silêncio, até que Paulo, em tom ensaiado, decidiu romper a pausa. Mãe, precisamos voltar a conversar sobre o estaleiro. Esse lugar já não tem futuro. Você merece viver melhor. Rafael assentiu com a cabeça, acrescentando que ela não devia se prender a um passado que só traz dor. Maria respirou fundo. O coração batia descompassado. Até aquele momento sempre escolhera o silêncio para evitar conflitos, mas dessa vez não podia recuar. Largou os talheres, ergueu o olhar e perguntou em voz firme: digam a verdade. O pai de vocês morreu em um acidente ou pelas mãos de vocês? A sala mergulhou em choque. Paulo recostou na cadeira, surpreso pela ousadia da mãe, mas logo soltou uma risada seca. Mãe, você está delirando. Como pode pensar algo assim? Rafael, no entanto, não conseguiu sustentar o olhar.
Seus olhos brilharam por um instante antes de voltar a fixar no prato. Maria não se deixou abalar. Disse que tinha provas. Que encontrara o caderno de João, que sabia das retiradas suspeitas no banco, que tinha conhecimento dos encontros no depósito. A cada palavra o rosto de Paulo endurecia. Até que em tom gélido ele perguntou: "Que provas você realmente tem?" Ela permaneceu em silêncio. Não queria revelar o pendrive nem os documentos escondidos. Apenas sustentou o olhar firme, transmitindo a certeza de que não estava mais no papel de viúva ingênua. Esse silêncio irritou Paulo. Ele trocou um olhar rápido com Rafael como se pedisse confirmação. A tensão pairava no ar. O jantar terminou abruptamente. Maria levantou-se da mesa e foi para o quarto, o coração em disparada. Quando a casa adormeceu, ela verificou o esconderijo sob as tábuas do assoalho. O pendrive ainda estava lá, mas as marcas eram evidentes. Alguém havia remexido. O suor escorreu pelo rosto de Maria. Eles já desconfiavam. No dia seguinte, enquanto ela voltava do mercado, percebeu a porta da frente entreaberta. Entrou devagar, chamando pelos filhos, mas ninguém respondeu. Foi direto ao quarto. As gavetas estavam fora do lugar, o colchão arrastado, a almofada rasgada. Eles tinham revistado tudo. Correu até o assoalho. O pendrive permanecia escondido, mas agora estava claro, a caçada havia começado. À noite, Paulo voltou sozinho. Jogou a pasta sobre a mesa e se aproximou de Maria. A voz dele estava carregada de ameaça disfarçada de cuidado. "Mãe, nós sabemos que você está escondendo algo. Isso pode trazer problemas para todos. É melhor entregar logo o que tem e encerrar essa história." Maria tentou manter a calma. Respondeu que não entendia do que ele falava. Paulo então inclinou-se mais perto, o olhar fixo, as mãos em punho. "Não brinque comigo. As coisas já foram longe demais. Se você continuar resistindo, vai pagar caro." O coração de Maria quase parou, mas ela não recuou. Lembrou-se do olhar de João, antes de morrer, do bilhete com a palavra cuidado da chave que revelara o segredo. Enfrentou o filho com a voz mais firme que conseguiu. "Eu já perdi seu pai. Não vou permitir que a verdade morra também." Por um instante, Paulo pareceu perder o controle. O maxilar travado, os olhos faiscando. Mas em vez de atacar, virou-se bruscamente e saiu da casa, batendo a porta com força. Maria permaneceu de pé, tremendo, mas consciente de que uma linha definitiva havia sido cruzada. Naquela noite, o silêncio era diferente. Já não era apenas luto. Era guerra declarada dentro da própria família. Maria sabia que a partir dali não havia retorno. Paulo e Rafael estavam cientes de sua resistência, e ela tinha consciência de que carregava a única arma capaz de derrubá-los à verdade. Sentou-se perto da janela e olhou o mar revolto. Pensou em João no caderno, no pendrive, em Carlos Mendes, que aguardava notícias. A maré subia e o vento rugia. Dentro de si, Maria sentiu a certeza de que o próximo passo seria ainda mais perigoso. Eles não parariam até destruir todas as provas. Mas ela também não recuaria. E assim, naquela noite de angústia, Maria compreendeu que estava no limiar de algo irreversível. A casa já não era lar, mas campo de batalha. E o inimigo não vinha de fora. Estava no sangue, sentado à mesa, partilhando do mesmo pão. A pergunta que ecoava era uma só: até onde os próprios filhos seriam capazes de ir para silenciar a mãe que se tornara obstáculo em seus planos? A mensagem chegou no início da tarde. 4 palavras apenas. "Eles já sabem." Maria sentiu as pernas fraquejarem. Não havia mais dúvida. Paulo e Rafael tinham percebido que a mãe não era mais cúmplice silenciosa, mas guardiã de segredos perigosos. Horas depois, quando voltava do mercado, percebeu passos atrás de si. 2 homens de casacos escuros a seguiam pela rua estreita. O coração disparou. Ela acelerou o passo, virou a esquina e de repente foi encurralada perto de um muro baixo. Um dos homens avançou, mas Maria, tomada pelo desespero, gritou e se defendeu com a bolsa.
Nesse instante, o barulho de um carro soou próximo. Carlos Mendes apareceu e os perseguidores recuaram. Foi apenas uma tentativa, mas suficiente para deixar claro a vida dela estava em risco direto. Naquela noite, Carlos insistiu para que Maria saísse da casa. Ela se recusou. Disse que ali ainda havia respostas. E estava certa. Lembrou da pequena chave que João lhe dera e resolveu investigar o estaleiro de novo. Com Carlos ao lado, examinou cada canto até encontrar uma fenda sob a mesa de trabalho. A chave encaixou perfeitamente. O compartimento secreto revelou uma caixa de madeira pesada. Dentro, o verdadeiro tesouro. O diário original de João, contratos de seguro adulterados em diferentes versões e, no fundo, uma fita lacrada. Carlos a reproduziu num gravador portátil. A voz de Paulo era clara. Se ele não assinar, nós o faremos assinar. O impacto foi devastador. Não se tratava mais de suspeita, mas de confissão. Maria chorou ao ler as últimas páginas do diário. João escrevia sobre o medo de que a esposa fosse a próxima vítima. Deixava instruções para que ela nunca confiasse cegamente nos filhos e guardava a esperança de que um dia a verdade viesse à tona. Cada linha era um peso, mas também um combustível. Com os documentos e a fita nas mãos, Carlos afirmou que agora tinham material sólido, mas também advertiu: isso os coloca em desespero. Eles vão atacar com mais força. Maria fechou a caixa e a trancou novamente. Sentia que o estaleiro, antissímbolo de trabalho e família agora, era o cofre da verdade. Do lado de fora, o vento do mar soprava com violência. Maria olhou para o horizonte escuro e soube que a guerra dentro da própria casa havia atingido um novo nível. As máscaras tinham caído e os próximos passos de Paulo e Rafael seriam ainda mais implacáveis. A noite parecia anunciar que o confronto final se aproximava. A noite em Porto Belo caiu pesada. O vento trazia o cheiro de maresia e fazia ranger cada tábua da casa de madeira. Maria das Dores sentou-se na sala, a pequena lâmpada lançando uma luz amarelada sobre a mesa. Diante dela estavam o diário de João e o pendrive que agora parecia arder em suas mãos. Desde que encontrara o compartimento secreto no estaleiro, sabia que não havia mais retorno. Aqueles papéis e gravações eram o fio que separava a memória do marido da escuridão e, ao mesmo tempo, a linha que a colocava na mira dos próprios filhos. Pouco antes da meia-noite, o silêncio foi quebrado pelo ronco de um motor que se aproximava. Maria levantou-se devagar e espiou pela janela. Reconheceu os faróis, reconheceu as silhuetas. Paulo e Rafael desceram do carro e caminharam até a porta. O coração de Maria disparou. Segurou o dispositivo de alarme que Carlos Mendes havia lhe dado e respirou fundo. As batidas vieram fortes. A voz de Paulo ecoou fria. Mãe, abra a porta. Precisamos conversar. Rafael completou em tom baixo, mas ameaçador. Está na hora de terminar com isso. Maria firme respondeu sem abrir. Não tenho mais nada para falar. O silêncio do outro lado foi seguido por uma risada curta e amarga. Então vamos nós mesmos resolver. A porta foi arrombada. Paulo entrou primeiro, os olhos faiscando, e Rafael fechou atrás de si. A sala pequena pareceu encolher ainda mais. Paulo avançou. Você tem algo que nos pertence. O que João deixou é nosso. Entregue agora. Maria se manteve imóvel, a voz trêmula, mas decidida. Vocês mataram o próprio pai. Querem agora enterrar a verdade junto com ele. Rafael deu um passo à frente, os olhos marejados de raiva e confusão. Não fale assim, mãe. Você não entende. Fizemos por todos nós. Paulo, porém, não hesitou. Chegou tão perto que Maria sentiu o hálito dele. Não há mais volta. Se você não nos der, será tarde demais. Foi nesse instante que Maria apertou o pequeno botão no bolso. O alarme silencioso foi enviado a Carlos. Mas ela precisava resistir até a ajuda chegar. Paulo percebeu o gesto e estreitou os olhos. Então é verdade. Você tem provas. Onde estão?
Maria não respondeu. Apenas encarou os dois, sustentando a coragem que não sabia de onde vinha. O silêncio se estendeu até que Rafael explodiu. Por que você não entende? O pai nunca quis nos ouvir. Sempre nos tratou como crianças. Não nos deu escolha. As palavras dele cortaram Maria como faca. Paulo aproveitou a confissão do irmão para pressionar ainda mais. Veja, mãe. Até Rafael admite. Era a única solução. O seguro à venda do estaleiro, tudo estava pronto. Só você ainda insiste em viver em um túmulo. A tensão era insuportável. Maria recuou até a parede protegendo o bolso onde guardava o pendrive. Paulo avançou de novo, mas então um barulho vindo da janela quebrou o momento. Uma voz firme ordenou: parem agora. Era Carlos Mendes, entrando pela lateral com uma lanterna em punho. O brilho iluminou o rosto rígido dele. Paulo recuou um passo surpreso, mas logo recuperou a arrogância. Então é você o intrometido. Acha que pode salvar essa casa com uma lanterna. Carlos manteve-se firme. Não é uma lanterna, Paulo. É a luz que revela o que vocês tentaram esconder. Tenho gravações, tenho documentos. Cada palavra, cada assinatura falsa, cada centavo desviado. Rafael olhou para o irmão, o rosto tenso. Paulo, porém, não cedeu. Tentou se aproximar de Maria, mas Carlos ergueu um envelope. Aqui está a prova. A polícia já está a caminho. Vocês não têm para onde correr. Foi nesse momento que o som das sirenes rompeu a noite. Luzes vermelhas e azuis invadiram a sala pelas frestas das janelas. A porta da frente foi aberta à força, e policiais entraram com armas erguidas. Paulo tentou reagir, mas foi contido rapidamente. Rafael, tremendo, ergueu as mãos em rendição. Maria desabou na cadeira. As lágrimas escorriam não de vitória, mas de dor profunda. Assistia os próprios filhos serem algemados, o som metálico ecoando como sentença. Paulo ainda gritava, acusando, dizendo que tudo havia sido mal interpretado. Rafael murmurava justificativas, mas já não havia espaço para desculpas. Os policiais recolheram os documentos entregues por Carlos, o pendrive escondido por Maria e o diário de João. Cada peça se encaixava como em um quebra-cabeça macabro, revelando a trama de ambição que levara ao crime. Quando a casa finalmente ficou em silêncio, Maria permaneceu imóvel. Carlos se aproximou, colocou a mão sobre o ombro dela e disse baixinho: Você foi mais forte do que imaginava. João teria orgulho. Ela ergueu os olhos para o retrato do marido na parede. A voz não saiu, mas os lábios formaram um sussurro. A verdade não morreu. O vento do mar soprou contra as janelas como se confirmasse. Naquela madrugada, Maria compreendeu que a luta tinha chegado ao fim, mas o preço era devastador. João estava morto. Os filhos seriam levados à prisão. E ela sozinha carregava agora o peso da memória e a marca eterna de uma noite em que a casa deixou de ser lar e se tornou palco de justiça. Enquanto os policiais levavam Paulo e Rafael para fora, Maria fechou os olhos por um instante. Não havia alegria, apenas a certeza de que a escuridão tinha sido rompida, a batalha pela verdade fora vencida. E o mar de Porto Belo rugia como se guardasse para sempre a lembrança daquela noite de tempestade. O julgamento de Paulo e Rafael tornou-se o assunto mais comentado em Porto Belo. A pequena cidade costeira, acostumada ao ritmo lento do mar e do estaleiro, agora via sua rotina tomada por manchetes de jornais e cochichos em esquinas. O caso de 2 filhos acusados de planejar a morte do próprio pai por dinheiro chocava a todos. Na sala do tribunal, Maria das Dores sentou-se na primeira fila, o rosto abatido, mas firme. Ao lado dela, Carlos Mendes organizava pilhas de documentos, o diário de João, o pendrive com as gravações, as fotografias e os extratos bancários. O juiz ouviu cada detalhe. Testemunhas confirmaram as visitas ao depósito, as retiradas suspeitas à pressa com o funeral.
Quando a gravação de Paulo pedindo substâncias para provocar um acidente ecoou no alto-falante, o silêncio tomou conta do ambiente. Era a prova que selava o destino deles. A defesa tentou argumentar que tudo não passava de equívocos, que João sofria de problemas cardíacos e que a família apenas pensava em segurança. Mas as evidências eram esmagadoras. O júri não hesitou. Condenou Paulo e Rafael à prisão perpétua. Maria ouviu a sentença com um nó na garganta. Não havia vitória naquele veredito. Era apenas a confirmação de que havia perdido o marido e, de certa forma, também os filhos. Meses depois, a notícia quebrou de forma brutal. Paulo foi encontrado morto em sua cela, enforcado com um lençol. Alguns diziam que era remorso, outros que não suportava o peso da vergonha. Maria recebeu a notícia em silêncio, lágrimas escorrendo, mas sem surpresa. Sabia que o coração do filho mais velho havia se endurecido a ponto de não suportar a derrota. Rafael, por sua vez, mergulhou na loucura. Nos primeiros meses tentou se adaptar à rotina da prisão, mas logo começaram os surtos. Gritava o nome dos pais, dizia ouvir vozes no escuro, batia contra as paredes da cela. Os médicos concluíram que perdera o contato com a realidade e o transferiram para a ala psiquiátrica da penitenciária. Ali passava os dias murmurando frases desconexas, um fantasma do jovem ambicioso que um dia sonhara com riquezas. Para Maria, a dor tornou-se permanente. Não havia triunfo, apenas cicatrizes. Perdera João, o companheiro de toda a vida. Perdera Paulo, tragado pelo próprio ódio. Perdera Rafael, consumido pela loucura. Restava apenas ela sentada na varanda da casa de madeira, olhando o mar de Porto Belo, sentindo o vento frio bater no rosto. Naquele silêncio, Maria entendeu que algumas vitórias custam mais caro do que se pode suportar. A verdade havia vindo à tona, mas o preço foi a ruína completa de sua família. O mar rugia como testemunha eterna dessa tragédia. Depois do julgamento e das notícias devastadoras sobre o destino de Paulo e Rafael, Maria das Dores Almeida permaneceu em silêncio por muito tempo. O luto não era apenas pela morte de João, mas também pela destruição completa daquilo que um dia chamara de família. Sozinha na casa de madeira à beira do mar, ela passava as tardes olhando as ondas e lembrando-se dos tempos em que a vida parecia simples e cheia de esperança. Mas Maria sabia que não poderia viver apenas de dor. Precisava transformar aquela tragédia em algo que tivesse sentido. Foi assim que nasceu a Fundação João Almeida. Com a ajuda de Carlos Mendes e de alguns vizinhos, Maria criou uma instituição dedicada a apoiar vítimas de violência e traições dentro da própria família. Ali, mulheres em situação de risco encontravam apoio psicológico e orientação jurídica, crianças recebiam proteção e famílias inteiras aprendiam que a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre o primeiro passo para a liberdade. A cada pessoa que era acolhida, Maria sentia como se João ainda estivesse presente, sorrindo ao ver que o sofrimento dele não havia sido em vão. A história de Maria não é apenas sobre crime e punição, mas sobre resiliência. Ela mostrou que mesmo quando tudo parece perdido, é possível erguer-se das cinzas e encontrar uma nova razão para viver. As marcas da tragédia nunca desapareceram, mas foram transformadas em força para ajudar outros. O mar de Porto Belo continuava a rugir, mas já não soava apenas como lamento. Para Maria era também um canto de esperança. Que lição podemos tirar dessa história? Que a ganância pode cegar até os laços mais sagrados, mas que a coragem e a busca pela verdade são capazes de romper a escuridão. Maria nos lembra de que enfrentar a dor não significa desistir, mas sim transformar. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe sua opinião nos comentários. Assim poderemos continuar trazendo histórias que emocionam, que fazem refletir e que nos lembram do poder da justiça e do amor verdadeiro. Porque no fim é a verdade que liberta e é a esperança que mantém todos nós de pé.